Tudo começa quando Seren fala para Seniz que se ela está tramando algo para voltar para casa, precisa se lembrar de que a gravação está nas mãos dela, mas Seniz fala que isso não adianta de nada, porque Nedim já vai contar tudo para Aga, e que Seren precisa pensar no que vai fazer para continuar na casa, mas Seren fala que não acredita em nada, e que é Seniz que precisa se preparar. Então ela a expulsa do quarto. Por outro lado, Aga chega na empresa e pergunta para Nedim se Seniz foi até lá, e ele confirma dizendo que ela foi reclamar porque estava sem dinheiro, e o tio pergunta se realmente foi só isso, e Nedim garante que sim. Seren chega em seguida, e Aga fica irritado e sai da sala. Então Seren fala que precisa contar algo incrível para Nedim. Enquanto isso, Seniz vai vender uma pulseira, e o comprador a reconhece dizendo que Aga mandou fazer exclusivamente para ela, mas Seniz disfarça dizendo que não usa mais, então o homem analisa e dá o dinheiro para ela. Quando ela sai, o comprador liga para Senki e fala que ligou para contar sobre a pulseira que a mãe dele ganhou de Aga. E nisso, Seniz entra em uma loja de armas e fala que está procurando por um presente para um amigo, então consegue comprar a arma. De volta à empresa, Seren mostra para Nedim o áudio dele confessando para a psiquiatra que Seniz e seu pai foram amantes e ele furioso pergunta onde ela conseguiu, mas Seren não fala, e diz que poderia ter usado esse áudio, mas preferiu levar para ele, porque os dois fizeram um acordo, mas Nedim fala que não quer mais mentiras em sua vida, e decide acabar com o acordo, porque agora quer o divórcio. Seren fica surpresa, e fala que isso não é justo, mas Nedim garante que será assim, então ela diz que tudo bem, e fala que se ele não quer mais mentiras, então Aga terá que ouvir aquele áudio, e sai andando com pressa, mas Nedim vai atrás dela e a segura, e pega o celular e apaga o áudio, garantindo que seu tio não pode ouvir aquilo de jeito nenhum, e nisso Aga aparece e vê os dois, e volta furioso para a sala, então Nedim tenta alcançá-lo, mas o tio fecha a porta, e Nedim fala sozinho, dizendo que isso vai acabar. Nesse meio tempo, Seniz olha para a arma que comprou e fala que não pode fazer isso, então coloca a caixa no lixo, e em seguida Senki chega para vê-la, e fala que só foi levar aquilo, e mostra a pulseira, e deixa claro que se ela precisar de algo é só pedir a ele, e diz que vai embora, mas Seniz pede para ele não a deixar, e garante que tudo que fez foi por ele. Mas Senki fala para ela parar, e que eles precisam pagar, e Seniz garante que Nedim está com muito ódio, e pode até matá-la, e que ele não vai desistir até destruir eles dois, mas Senki fala que não quer mais saber disso, porque agora vai fazer o correto, e que Seniz está sozinha nisso, porque ele não é mais uma criança para ser manipulado, e sai do quarto. Mas Seniz nervosa vai atrás dele e garante que fez tudo por causa dele, mas Senki não volta atrás e entra no elevador, deixando Seniz sozinha. Então ela volta para o quarto e pega a caixa da arma, e fala que não tem mais volta, e que precisa fazer isso. Por outro lado, Semeri se lembra de Aga dizendo que ela agora é como uma filha para ele, porque a todo tempo tentou ajudar Nedim, mas ele não percebia o que estava acontecendo, mas deixa claro que para Senki e Nedim voltarem a se tratar como antes, ela precisa tomar uma decisão, porque se Nedim ficar esperando por ela, isso nunca vai acabar. Nesse meio tempo Damila e Sivan estão em um restaurante, quando Meret chega dizendo que tem uma conversa pendente com Sivan, e pede para Damila esperar do lado de fora, mas ela não quer, e Sivan fala que os dois podem resolver do lado de fora, mas Meret diz que foi ali para devolver o soco, e dá em Sivan, e começa a briga, e os comparsas de Meret ajudam, mas Sivan não dá bobeira e bate nos três. Enquanto isso, Nedim está no carro, quando vê Semeri sentada perto da praia, então desce do carro e vai até ela, e fala que não quer mais viver uma vida de mentiras, mas não sabe se vai ficar mais feliz que antes, e que talvez teria sido melhor continuar na cadeira de rodas, e nisso Senki para o carro e olha os dois de longe, e Semeri fala para Nedim não falar mais isso, mas Nedim fala que não tem vivido desde que se levantou, e que pensou muito no que ela disse, que ele precisava viver, então decidiu fazer isso por ela, então estende a mão dizendo que precisa dela com ele, porque se for assim ele nunca mais voltará à escuridão, e pede para ela dar a mão para ele, e nisso Senki já está um pouco mais próximo, e fica olhando, mas Semeri fala para Nedim que ele já tomou a decisão dele, e deseja que seja feliz, e então vai saindo,
e encontra com Senki. E Nedim fica paralisado olhando, e Semeri pergunta para Senki se ele pode salvá-la do que sente. Estende a mão, então os dois saem, andando de mãos dadas, e Nedim fica sozinho furioso pensando que então essas são as regras do jogo. Mais tarde, Damila e Sivan estão presos na delegacia, e ele tenta convencer o policial que são inocentes, mas o homem não quer saber e só pergunta para quem deve ligar, e nisso Seher atende um telefonema da delegacia e fica assustada. Na mansão, Neriman pergunta para Seren o que ela vai fazer, já que Nedim vai deixá-la, e acha que pelo menos ele deve dar dinheiro a ela, mas Seren garante que não vai haver divórcio. Na delegacia, Seher chega e fala para o policial que é mãe de Sivan, e ele pergunta se é o namorado da Karasai, mas Seher diz que ele é só o motorista, e pergunta o que pode fazer para tirá-lo dali, mas ele explica que ele foi denunciado pelo dono do local que aconteceu a briga, então Seher pede para falar com o delegado. Enquanto isso, um dos policiais vai até a cela e solta Damila, mas deixa claro que só ela está livre, mas ela fala que Sivan é inocente, porém o policial diz que não pode fazer nada, e leva Damila embora. Em outra sala, Seher tenta convencer o pai de Meret a retirar a queixa contra Sivan, mas ele diz que não, porque Sivan precisa sofrer na cadeia, afinal deixou seu filho machucado, mas Seher fala que isso não vai ficar assim, e nisso Aga chega e pergunta o que está acontecendo, e o pai de Meret fala que não tem nada contra Damila, mas o motorista dela brigou com o filho dele. Então Aga fala que Sivan e Seher são pessoas honradas que trabalham na casa dele, e manda ele retirar essa queixa. Agora, e ele diz que tudo bem. Em seguida, Seher e Aga encontram com Damila, e ele pergunta o que aconteceu, mas ela não responde, então Aga fala para Seher ver Sivan, porque ele e Damila vão esperar do lado de fora. E no carro, Aga pergunta para Damila o que aconteceu, mas com raiva diz que não entende o porquê precisa responder se ele não se importa, e nisso Seher e Sivan aparecem, e Aga vai na direção deles chamando para entrar no carro, mas Seher fala que eles vão embora por conta própria, porque sabem seu lugar, então Aga vai embora. Sivan tenta falar para a mãe que não há nada entre ele e Damila, mas Seher furiosa dá na cara dele e diz que avisou que para ele não há envergonhar, mas foi isso que ele fez, e sai furiosa. De volta à mansão, Nedim chega no quarto e manda Neriman sair, e quando fica sozinho no quarto com Semeri, pega o papel do divórcio e rasga, deixando claro que eles não vão mais se divorciar, e deixa ela contente. No dia seguinte, Seniz liga para Nedim, e Seren entra no carro e vê o telefone dele tocando, e em seguida vê a mensagem de Seniz pedindo para eles se encontrarem, e nisso Seren escuta os passos de Nedim e se esconde, e ele chega no quarto e atende o telefone, e Seniz fala que eles precisam se encontrar, para ela contar toda a verdade, mas Nedim deixa claro que está cansado de mentiras. Mas Seniz garante que é a única pessoa que pode contar a verdade sobre o pai dele, mas Nedim diz que não tem nada para ouvir, porém Seniz diz que guardou o segredo do pai dele, e desliga, garantindo que ele vai até ela, e Nedim fica pensativo e amaldiçoa ela. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, comente Nedim e deixe seu like.